Deixa... Entrou. Maravilha. É assim, ó, uma coisa que eu mudei da semana passada para cá, em função de uma outra turma que eu tenho na segunda-feira de noite. Eu tenho 2 da noite na segunda e com uma delas, por alguma razão que eu desconheço qual é, as gravações e o link via o Drive aqui do campus não estavam dando certo, eles não estavam conseguindo acessar. Então eu criei um canal lá no YouTube, eu puxo as gravações de lá, boto dentro do canal do YouTube e mando os links para vocês. E ao mesmo tempo, hoje eu não vou conseguir fazer isso, porque eu tenho outra aula e depois eu tenho uma reunião a partir das 9 da noite. Foi o horário que sobrou. Aí amanhã de manhã eu vou mandar por e-mail para vocês os links das reuniões, tanto da anterior quanto da atual, e também vai estar lá no Moodle esse mesmo ofício com os links. À medida que as reuniões forem acontecendo, eu vou acrescentando outro link, tá? Que é para vocês poderem acessar com mais facilidade e não ter mais estresse. Eu fiz isso com a turma de segunda como teste, deu certo, aí estou adotando para todos. Tá bom? Bom, vamos lá, nosso tempo urge, e à medida que forem querendo entrar, eu vou abrindo aqui. Eu vou só repassar o nosso plano para a gente não se perder na jogada. Eu gosto de fazer isso tanto na aula presencial também. Apareceu para vocês? Sim. Maravilha. Sim, apareceu. Joia, nós estamos bem em dia, tá? Eu bolei para essas aulas aqui até o próximo dia 29, quer dizer, a gente vai ficar na boa. Nós vamos entrar hoje especificamente no assunto de cultura e clima, e esse assunto aqui tem uma relevância extrema para as suas vidas pessoais, para as suas vidas profissionais. Por que eu estou falando isso? Quando a gente vai mandar currículo para uma empresa, muitas vezes a gente manda para uma empresa que não tem nada a ver com a gente. E a gente acaba sendo infeliz, deixando os outros que estão à volta infelizes e achando que o problema é com a empresa. Na verdade, não tem uma cultura boa, uma cultura ruim. Não tem o profissional bom, um profissional ruim. Claro que quem é mau caráter é mau caráter sempre. Mas o problema é que quando a cultura de uma empresa, os seus valores não batem com os nossos valores, a gente entra em colisão. E aí a gente começa a entrar em sofrimento e cai a nossa produtividade, e a gente não quer mais que a sexta-feira chegue e olha o relógio o tempo todo. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado danado diante de sair mandando currículo para qualquer empresa. Claro que se a gente está numa situação desesperadora, a gente vai sair atirando mesmo para tudo quanto é empresa. Mas assim que as coisas acalmarem, o ideal é que a gente tome um cuidado antes de mandar. E como é que a gente faz isso? Conversa com outras pessoas, vê o que a internet fala da tal da empresa, tenta perceber como é que as pessoas são tratadas lá, porque de repente... Vamos pegar o meu exemplo. Eu não gosto de trabalhar numa estrutura que seja muito rígida. Se eu não gosto de trabalhar numa estrutura que seja muito rígida, eu não posso trabalhar numa empresa que os meus chefes sejam centralizadores, que eu não possa ter um pouco de autonomia. Certamente eu vou entrar em sofrimento e vou querer sair o mais rápido possível. E não é que a empresa esteja errada e que eu esteja certo. É que simplesmente esse não é o meu estilo. É por isso que eu não poderia trabalhar nas Forças Armadas. Não serve para mim. Toda vez que eu penso nisso, não sei se vocês já assistiram aos Simpsons, tem a Lisa Simpson, que ela toca trompete, e sempre que ela vai na orquestra do colégio, ela quer fazer um solo completamente diferente daquilo que o maestro lá está solicitando. E assim, muitas vezes eu me sinto, eu não quero navegar da mesma maneira que todo mundo navega, então não dá, para o meu estilo não dá. E tem outras pessoas que são extremamente felizes trabalhando numa empresa assim, então, por isso, não tem uma certa, não tem uma errada. Eu vou compartilhar com vocês, então, a apresentação, para a gente ir tocando. Eu só não queria deixar de fazer essa introdução. Apareceu aí para vocês? Sim, apareceu. Maravilha, show de bola. Existem alguns estudiosos, e vocês vão ver que ao longo da apresentação tem vários nomes citados, e eu costumo muito usar autores brasileiros da parte de gerência de pessoas, porque nem tudo que serve para lá, para os americanos, para os europeus, serve para a gente. Algumas coisas até dos europeus servem para nós. A nossa escola de gestão de pessoas, ela bebeu na escola francesa. Os americanos são muito competitivos entre si. Para vocês terem uma ideia, eles têm um ditado em inglês, Don't shave with my bricks. Não mexa com os meus tijolos. Nós brasileiros, quando a gente termina a nossa atividade, a gente vai e oferece para um parceiro se ele quer uma ajuda lá. Nos Estados Unidos e nas empresas americanas instaladas no Brasil, isso não pode acontecer.
Se você está lá construindo sua parede de tijolos, você tem que fazer do início ao fim sozinho, aquilo que lhe cabe, e tem que fazer bem feito da primeira vez, não pode ter retrabalho. Se eu estou aceitando a ajuda sua, eu estou mostrando que eu não tenho capacidade para fazer aquilo sozinho e eu sou eliminado da organização. E vocês devem já ter visto nos filmes, toda vez que alguém é eliminado de uma organização americana, ele simplesmente bota as coisas dele numa caixinha de papelão e vai embora. É isso. Lá eles são pagos por dia, eles não são pagos por mês que nem a gente. Não tem esse monte de indenização que a gente recebe aqui. Lá você ganha um salário mais alto, mas se você não trabalha, você não ganha. Lá não existe férias. As pessoas saem de férias, mas elas não recebem para sair de férias. Então são culturas diferentes. É por isso que o americano, em média, tira no máximo 15 dias de férias. Primeiro, porque ficar muito tempo fora significa que não vai ganhar. E segundo, que eles têm muito medo de que os seus chefes percebam que o seu trabalho não era assim tão necessário e a vaga daquela pessoa passa a ser eliminada porque os outros conseguem dar conta sem aquela pessoa trabalhando. Então, isso varia muito de país para país, e eu diria que num país continental que nem o nosso, varia até de estado para estado, tá? E dependendo do estado, até de região para região dentro do mesmo estado. E um dos autores estrangeiros que eu trago, porque esse cara é bastante bom, é o Schein, se chama Edgar Schein. Ele diz o seguinte, que cultura organizacional ela vai acontecendo à medida que as pessoas vão convivendo, os problemas vão surgindo, e elas vão descobrindo juntas uma solução para aquele problema. Descobrindo essa solução em conjunto, aquela solução é incorporada e o modo de resolver passa a ficar incorporado por todos. E todo novo membro que entra é ensinado que é daquele jeito que faz. Tá? E aí, existem outros autores que são os brasileiros, a Fleury e a Fischer, que são professores da USP, eles falam mais ou menos a mesma coisa que o Schein, porque eles entendem que o Schein também está correto, mas eles trazem os tais dos elementos simbólicos, que são algumas características que tem nas organizações que talvez, sem um pouco de estudo, a gente não se dê conta, mas elas estão ali presentes e a gente vai estudar sobre isso, porque essas são as grandes sacadas que vocês vão ter que ter quando forem trabalhar em empresas, que vocês são novos nela e ainda não sacaram como ela funciona. E aí é isso que eu vou tentar ensinar para vocês na prática hoje e nos próximos dias. Bom, para que a gente estuda esse diabo de cultura organizacional? Então, para que serve isso? Só um instantinho que eu tenho que abrir para alguém que está chamando. Ah, Von chama. Pronto, ó, tá lá. Por que então que a gente trabalha nisso? Existem esses autores aqui, o Schemerhorn, Hunt e Osborne, num trabalho de 99, que é extremamente válido até hoje, que nos diz o seguinte, são 3 razões que eles apontam. Tá? A primeira é porque quando a gente estuda a cultura, a gente consegue compreender aonde começa e onde termina a minha organização e aonde começa e termina a minha possibilidade de transitar dentro da organização, ou seja, ela define as fronteiras de forma clara através de normas e regulamentos. Pô, isso é bom? Bom, depende da personalidade. De novo, vou me citar. Eu não sou muito de seguir normas e regulamentos. A minha vida inteira o que eu fiz foi a primeira coisa que eu fiz foi rasgar livrinho de normas. Eu acho que as normas nos engessam muito, e eu trabalhei muito no setor de serviços, e quando o teu cliente não é uma caixa, não é um sapato, é um ser humano, você tem que ser um pouco flexível, porque as necessidades variam de pessoa para pessoa. Então eu sempre fui muito de rasgar. E aí quando a cultura é muito forte, em geral, durante a minha vida toda eu entrei em choque. Algumas vezes eu venci, algumas vezes eu perdi, mas a gente apanha um bocado até ganhar, tá? A segunda razão, porque quando tem uma nova situação e eu já sei como pensa a empresa, eu já sei como agir. Então, o exemplo que eu trago aqui é uma pessoa que trabalha no telemarketing, né? Como a gente não tem como adivinhar, não tem bola de cristal para saber o que o cliente vai dizer, do lado de cá, se eu ouvir alguma coisa que eu acho que está sendo inadequada, eu já sei qual é o posicionamento da empresa em relação à forma como eu devo responder. Eu vou dar um exemplo de hospital que os meus funcionários sempre falavam comigo. Ah, Sérgio, você pede para a gente sempre cumprimentar quando entra no quarto. Tá, mas a gente vai dar bom dia para o paciente, e o paciente diz assim, muitas vezes, isso falam mesmo, tá? Ah, só bom dia só se for para vocês, não está vendo que eu estou internado no hospital? Eu estou doente. E essas pessoas, copeiras, higienizadoras, enfermeiros e tal, ficavam chateados com essa resposta, porque estavam tentando ser agradáveis e levavam uma puxada de tapete. Então, nós combinamos que a partir daquele momento, sempre que alguém entrasse num quarto, não ia dizer mais bom dia, boa tarde, boa noite, ia dizer olá. Com olá não tem jeito de dar uma resposta. Pode até olhar meio torto,
mas não vai dar essa resposta idiota que vai deixar a autoestima mais baixa, certo? Ou seja, a gente criou uma norma não obrigatória de como agir, como interagir com os nossos clientes. Pessoal, lembrando que a qualquer momento vocês podem falar, tá? Não precisa me pedir, até porque eu não estou enxergando vocês. E finalmente, a cultura organizacional serve para aquilo que eu estava falando no início. Quando eu me identifico com uma determinada organização, é para lá que eu quero mandar meu currículo. Então, se eu sei que aquela é uma empresa, se eu tenho preocupação ambiental, tá? Eu sou um cara chato com o ambiente, eu sou ecologicamente chato, e eu estou nessa fase agora, tá? Eu não gosto de desperdício, eu me preocupo com reciclagem, bom, por aí vai. E aí eu sei que aquela empresa tem nessa imagem de ser uma empresa preocupada com o meio ambiente, com sustentabilidade, é uma empresa onde eu gostaria de trabalhar. Por outro lado, se é uma empresa que não se importa de subornar para conseguir contrato, e eu entendo que isso está errado, para lá eu não gostaria de trabalhar. Então, essa é a vantagem de ter uma cultura organizacional bem definida, porque eu consigo criar uma imagem, uma marca para mim, que eu posso atrair aquele perfil de funcionários que me interessam, que venham trabalhar para mim. Essa aqui é uma mulher, Smirces. Ela entende que a cultura ela vem sendo trabalhada com duas linhas de pesquisa diferentes. E vocês já vão entender por que eu estou colocando isso. A primeira, ela entende que essa linha de pesquisa trata a cultura como uma variável, ou seja, a organização tem a cultura, mas ela pode ser manipulada e mudada na hora que ela quiser. E uma segunda linha diz que a cultura é a organização, ou seja, eu não consigo manipular e mexer tão facilmente, tá? E é esta segunda linha que a gente mais estuda hoje em dia. Existe uma exceção, tá? Vocês vão aprender comigo ao longo desses dias que cultura organizacional é como na casa da gente ou como na nossa região. Você não muda da noite para o dia, você leva anos. Vamos citar aqui o Rio Grande do Sul. Essa ideia de tradicional... Só um instantinho que eu tenho que abrir a porta para alguém entrar. Essa história de tradicionalismo que existe no Rio Grande do Sul hoje, em que a Semana Farroupilha é tão comemorada, celebrada, ela não é algo tão antigo assim. Eu fiz faculdade de agronomia na década de 80, 81 em diante. E exatamente naqueles anos é que começou o jovem a não ter mais vergonha de vestir bombacha. Eles usavam a bombacha, usavam a alpargata, tocavam sanfona, começavam a declamar. A gurizada de 18 até seus 23 aderiu fortemente a isso. E uma das razões é porque um jovem fazia faculdade de veterinário, fazia agronomia e fazia veterinário. É um tal de Borghettino, que você já deve ter ouvido falar. O Borghettino, ele sempre andava de bombacha, ele sempre teve aquele jeitão dele, e antes as pessoas achavam que quem andava de bombacha era um caipira, um cara no interior, um roceiro. A partir daquele momento que viram um jovem que tocava bem, que as pessoas queriam ficar no entorno dele, ele era muito tímido. O Borghettino era tão tímido que você nem enxergava o rosto dele, ele usava o cabelo na frente dos olhos. Os demais foram pegando isso e começaram a andar na rua, e um vai contaminando o outro. Você sabe muito bem que nessa faixa da idade, o que um faz, o resto vira time de futebol e faz igual. Foi aí que foi sendo introduzido. Ou seja, não foi da noite para o dia, levou alguns anos, hoje isso está muito forte. Tá, e se a gente quiser mudar? Vai levar outros tantos anos, talvez o dobro de tempo, para a gente mudar isso. Vale a pena, não vale a pena? Bom, isso não é o caso. O fato é que nós somos, ou a cultura é o reflexo do que é a gente e não é facilmente alterável. Quando é que isso pode ser que não valha mais? De 5 anos para cá, o mundo está vivendo um processo de fusões e aquisições de empresas. Eu sou maior do que você, ou eu estou sendo mais eficiente que você, eu vou comprar o teu negócio e vou absorver o teu negócio. Bom, se cultura é algo que leva de 3 a 5 anos para mudar, quando eu compro um negócio, será que aquela empresa que foi adquirida não tem que mudar a cultura na marra sob pena de um monte de gente ser mandada embora? Bom, quem está falando aqui é alguém que acha que é assim. Eu já estive em processo de fusão e aquisição, fui absorvido, e uma vez absorvi, não tem estudo ainda sobre isso, é uma área que seria interessante começar a pesquisar. O problema é que as empresas não gostam de liberar esse tipo de pesquisa com muita facilidade. Então, não é fácil pesquisar. E, na minha opinião, quando há um processo de fusão e aquisição,
quem está sendo absorvido é engolido e ou entra na cultura dessa empresa maior ou da empresa que me comprou ou está fora do mercado. Tá? Se isso está um pouquinho confuso ainda, eu vou tentar jogar um pouco de prática nessas nossas conversas. Um pouco mais, além dos exemplos que eu estou dando. A cultura, então, nada mais é do que um sistema de valores que as pessoas têm dentro delas que sabem como agir. É como vocês que, quando iam para a noite e ainda eram jovens, ou mais jovens do que são hoje, tinham que pedir permissão aos pais e os pais davam essa permissão para vocês saírem porque vocês já traziam determinados valores de casa que sabiam que não deveriam interagir com gente perigosa, que deveriam evitar drogas, que evitasse se embebedar, não beber de copo de estranhos e por aí vai. É isso que acontece com as pessoas que trabalham numa empresa. Fica também dentro delas a forma como eu devo me comportar para eu poder me sentir parte do restante do contexto. Mas, puxa, Sérgio, por que é tão importante eu me sentir parte do restante? Porque os seres humanos são gregários, a gente foi feito para viver em coletividade. Quando vocês conhecem alguém que prefere ser um ermitão e morar numa caverna, ou se refugiar numa casinha do lado de um lago, essa pessoa tem problemas. Nós fomos feitos, desde o início da nossa existência aqui na Terra, para vivermos em coletividade, porque sozinhos nós somos muito fracos, nós precisamos de ajuda. E esse mesmo sentimento entra na gente, ou passa pela gente, quando a gente entra numa empresa, a gente quer se sentir parte daquela empresa. Quando a gente é escanteado, a gente não se sente bem e começa a passar mal. E aí eu vou contar um outro segredinho para vocês, se é que eu já não falei no primeiro dia, acho que não, mas vamos lá. A maioria dos infartos acontecem nas pessoas que trabalham em empresas nas segundas-feiras e quando elas voltam de férias. Por que isso? Porque para a maioria das pessoas o trabalho é uma tortura. E quando ela está no final de semana, ela relaxa, ela tira as suas defesas. E ao voltar na segunda para o trabalho, ela já se dá conta de que vai voltar ao sofrimento. E o sofrimento é algo que vai pingando, vai fazendo pequenas feridinhas no coração, e em até 2 anos você pode infartar. E é por isso, por essa mesma razão, que muita gente morre logo depois de aposentar, porque ela não se preparou para a vida de aposentado. A vida de aposentado faz com que aquele poder que você tinha lá dentro da organização e a tua rede de relacionamentos caia bastante, e isso vai te causando pequenos traumas que você não nota, e essas pequenas feridinhas podem levar até 2 anos para se tornar um infarto. Exemplo para vocês, muitos de vocês talvez tenham ouvido falar, existe uma companhia aérea chamada Varig, que era a maior da América Latina, e os comandantes eram tratados como semideuses. 75% dos pilotos da Varig, quando se aposentavam, morriam em até 2 anos. E morriam porque quando eles chegavam em casa, após a aposentadoria, se davam conta que os filhos tinham, na verdade, sido criados pela esposa, que ele tinha tido muito pouca influência, que a relação dele com a família era muito ruim, porque ele vivia ausente de casa, e que aquele poder que ele achava que tinha pela empresa se apagou no momento que ele se aposentou, ele não podia mandar mais nada, e morria. Tá? E fora os que enlouqueceram, que não foram poucos. Bom, automaticamente, como a cultura tenta nos incutir a forma de pensar, ela também nos homogeneiza. O que é homogeneizar? Ela nos estabelece de que maneira eu devo pensar e de que maneira eu devo viver. Então, ela tenta nos deixar mais iguais e fazer com que as pessoas escondam as diferenças que tem entre elas. Isso é um pouco estranho, porque no momento que eu escondo essas diferenças, eu evito o conflito. Puxa, mas será que conflito é sempre ruim? Não, não é, pessoal. Boas empresas que têm uma cultura inovadora, elas querem que as pessoas não conflitar no sentido de serem agressivas ou rudes umas com as outras, mas elas não têm que concordar o tempo todo umas com as outras, nem devem. Porque no momento que a gente discorda, a gente pensa numa solução B. Não é nem a tua nem a minha, é a soma da tua e da minha que vira um terceiro pensar que gera inovação. E é por isso que algumas empresas seculares quebram, porque elas acham que aquela maneira de trabalhar vai dar sempre certo, mas o mundo muda numa velocidade maior do que a sua capacidade de mudança, os clientes mudam e elas sucumbem no meio do caminho. A cultura organizacional também é a forma como eu, empresa,
determino como sejam tratados os meus clientes e os meus funcionários. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma empresa chamada Hilton Hotels. A Hilton Hotels tem a seguinte frase de missão: damas e cavalheiros servindo damas e cavalheiros. Em inglês é mais bonito. Ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. O que significa isso? Significa que se eu, empresa, tratar os meus funcionários como damas e cavalheiros, eles saberão como é bom ser tratado daquela maneira e também tratarão os nossos clientes da mesma maneira, com respeito e consideração que todos merecem. O oposto também existe. Existem empresas que entendem que nós somos, eu tenho horror a esse nome, tá? Mas eu vou falar, que nós somos colaboradores. Aí, quando eles têm lucro, eles ficam com o lucro e a gente fica com a continuidade do nosso emprego. Pouca coisa entra no nosso bolso. E quando dá alguma coisa errada, os primeiros que são dispensados são os colaboradores, porque eles não podem diminuir o número de viagens que eles fazem para Miami ou para Paris, nem as festas de 15 anos que eles dão para as filhas, ou o carrão que eles têm. Então, eles sempre jogam para o lado mais fraco os erros que eles cometeram na condução do seu negócio. Isso não é ser colaborador, não é ser parceiro, tá, pessoal? Então, eu prefiro muito mais a palavra funcionários do que colaboradores, que é o que nós somos. No serviço público é igual, não se iludam. A cultura, então, no momento que eu defino como eu trato meus funcionários e meus clientes, é também a cultura que vai definir a missão da organização. E se eu defino a missão da organização, a missão é a forma como eu quero ser percebido por clientes e funcionários. Qual é a razão da minha existência? E no momento que eu determino a razão da minha existência, eu tenho que determinar também aonde eu quero chegar, aonde é a minha visão, meu futuro, num prazo de 3 a 5 anos. E para poder chegar na visão, eu preciso estabelecer objetivos. Vocês, por exemplo, estavam em algum momento da vida de vocês lá e que vocês decidiram que seria interessante passar a fazer uma faculdade. E aí entenderam que logística seria o ramo adequado para vocês, quando vocês vislumbraram oportunidades nessa profissão. Muito bem. Certamente muitos de vocês já colocaram na cabeça também quando vocês querem estar formados. Se vocês não colocaram, tem que colocar, porque senão vocês vão adiando essa formatura ad eternum. A gente tem gente que está no 3º semestre para fazer o TCC e não faz porque acha que o TCC é a pior coisa do mundo, quando na verdade já fez um monte de outras cadeiras. Não dá para entender. E jubila, já teve gente que jubilou porque não fez o TCC. Então, se a gente não colocar um objetivo na nossa vida, a gente não conquista. E já vou dar uma dica para vocês. Tratem de escrever esse objetivo e olha para ele de vez em quando. Veja o que vocês precisam fazer de mudanças na vida de vocês para chegar onde vocês querem chegar. E não ponham na cabeça de vocês que é impossível, que não dá, que não tem tempo. Se aquilo se tornar uma prioridade de vocês, dá para fazer. Idade não é problema. Eu fui fazer faculdade de administração já nos 40. Depois que eu estava no meio da faculdade de administração, obviamente eu aproveitei várias cadeiras lá da agronomia. Quando fui fazer faculdade de administração, eu já estava num emprego que eu sabia que se eu continuasse lá eu ia morrer. E aí eu já pensei no mestrado. E do mestrado, doutorado. Isso tudo na sequência. Ah, dá trabalho? Dá. E eu continuo estudando. Todos os dias eu estudo. Por que eu tenho que estudar? Porque senão eu não tenho o que trazer para vocês. Eu vou ficar desafasado em relação ao mundo que está acontecendo. Tá? E assim tem que ser vocês. Bom, essa conversa toda nos leva a algumas funções da cultura organizacional. Quais são essas funções? Como ela é um sistema que procura fazer com que todo mundo trabalhe ou se comporte de uma mesma maneira, ela regula as relações entre nós e a forma como a gente, inclusive, deve resolver os conflitos entre nós. Ela também regula as relações com outros grupos, ou seja, com outros setores, e com o ambiente que nos cerca. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comprar na alguma loja, tipo Lojas Colombo. Eles tratam os funcionários, os que trabalham lá dentro, de uma forma muito ruim, porque você vai lá, o camarada te atende, ele te mostra o produto, e aí você já olhou na internet o preço, e aí você disse, olha, cara, eu quero comprar contigo, mas na internet da tua loja, no teu portal, o preço está tal. Aí ele diz assim, senhor, é o nosso maior concorrente no nosso próprio portal, eu não consigo te vender por esse preço. Como é que eu vou tratar meu funcionário dessa maneira? Se o cliente olhou o preço daquela mais baixo no meu portal, eu tenho que dar alguma possibilidade daquele meu vendedor que está ali, depende da comissão para vender, que ele possa chegar lá e vender por um preço similar
dando alguma outra facilidade em termos de prazo e tal, para poder compensar alguma coisa. O que não pode é tratar as pessoas da maneira como eles tratam. Tá? Eu tenho uma dificuldade louca de comprar com eles. E existem empresas que não estão nem aí para os clientes. Vamos lá. Eu posso pegar qualquer uma dessas lojas, Colombo, Magazine Luiza e tal, que eles juram que os clientes são importantes. Experimenta comprar um produto que está quebrado para ver se você tem facilidade de trocar como eles dizem que tem. Já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês. Nos Estados Unidos, que tem todos os defeitos do mundo, eu não gosto de americano, mas há muitos anos, gente, há mais de 40 anos é assim, você comprou um produto, você vai na loja, não precisa falar com o gerente, aqui você tem que pedir a bênção do gerente. Você chega em qualquer vendedor, não precisa ser o vendedor da loja, que te vendeu, chega em qualquer vendedor e diz, olha, eu comprei esse produto e eu vi que ele é muito difícil de utilizar. Eles imediatamente te dão duas possibilidades, ou eles te devolvem o dinheiro, ou eles permitem que você compre um outro produto no lugar. E aquele produto que você devolveu vai ser vendido no outlet. O outlet de lá não é esse outlet vagabundo que a gente tem aqui no Brasil. Outlet de lá são mercadorias que foram devolvidas ou que vieram pequenos defeitos e foram recondicionadas. Aqui no Brasil é só uma forma de você não ter ar-condicionado na escada rolante e te cobra o mesmo preço que te cobraria numa outra loja. Coisa de louco, tá? Então, de forma mais simples, o que é a cultura organizacional? Nada mais é do que a forma de ser da organização ou como ela é feita, como as coisas são feitas ali dentro. E, de novo, a cultura organizacional tem a ver com médio e longo prazo. Você não muda, de novo, salvo sem lembrar das empresas que foram compradas por aquisição ou fusão, ela tende a ser de 5 a 10 anos para mudar, na verdade, de 3 a 5 anos nos dias de hoje, e algum tipo de empresa até em 2 anos. Que tipo de empresa é essa? Empresas de informática. O longo prazo de uma empresa de informática é de 2 anos. Curto prazo numa empresa de informática é 6 meses. Como é que é curto prazo, médio prazo e longo prazo nas demais empresas? Curto prazo é considerado até 1 ano. De 1 a 3 anos é médio prazo, de 3 a 5 longo prazo. Quando eu comecei a estudar, pessoal, o longo prazo era 10 anos, porque as coisas não mudavam com a velocidade que mudam. Tá? Hoje, o longo prazo é de 3 a 5 anos. Tranquilos agora? Gostaram do sorriso do jovem? Tá bonito, né? Espero que não seja vocês no dia lá do TCC. Bom, algumas características da cultura organizacional. Gente, está tudo bem? Posso continuar assim? Tudo tranquilo? Muito rápido? Tudo tranquilo. Não, pode ser assim. Pode ser. Tranquilo. Como eu não vejo vocês, é uma droga, não consigo perceber se vocês estão entendendo ou não. A cultura organizacional, ela pode ser aprendida, sim, qualquer novo funcionário ele pode entrar e aprender, eu posso transmitir entre as pessoas e ela pode ser mudada, e eu botei lá a ressalva já sobre fusão e aquisição. De um modo geral, a literatura fala de 3 a 5 anos, mas se vocês tiverem a ocasião de estar numa empresa que está sendo fundida ou adquirida, ou adquirindo ou fundindo com outra, vocês vão ver que as coisas não funcionam bem como a literatura diz assim. Essa literatura de cultura organizacional é até 2004, 2005. Não tem nenhum outro trabalho relevante desde que começou esse período de fusão e aquisição. E para a curiosidade de vocês, as fusões e aquisições começaram com os hospitais. Na década de 90, depois começou a entrar nas empresas de tecnologia, e daí hoje tudo funde com tudo, né? Até as escolas e faculdades estão se vendendo umas para as outras. Ela é intangível, ou seja, você não tem isso materialmente, você tem determinadas manifestações dessa cultura, mas você não consegue tocá-la. E a cultura é uma construção social, porque ela é resultado das nossas interações diante dos problemas que vão aparecendo. Bom, existem diferenças. Quais diferenças? Primeiro, vamos lá. Quando eu sou um funcionário comprometido no que eu faço, isso já vem muitas vezes de berço de família. Você só vai se dar bem na vida se você for bem comprometido, etc. E tal. Mas quando eu estou numa empresa em que eu percebo que as pessoas têm um foco, que elas querem fazer o certo, que elas querem fazer o bem, eu crio um vínculo entre elas
que automaticamente as coisas vão dando certo porque a gente resolve as coisas em equipe. Existem outras organizações que não conseguem estabelecer esse tipo de cultura, esse tipo de vínculo psicológico, e elas são organizações que quebram muito rapidamente. Por quê? Porque as pessoas, assim que podem, procuram um outro emprego para elas. Elas percebem que aquilo lá é um barco naufragando, e barco naufragando ninguém quer afundar com ele, né? Até porque a gente tem que pagar as contas. Mas o mais importante, de novo, eu falei lá logo no início da aula, não existe cultura superior nem inferior. Existem culturas diferentes. Se vocês pegarem a Steel na Alemanha, ela vai trabalhar de um determinado jeito. Se vocês pegarem a Steel de São Leopoldo, que é a mesma empresa, vocês vão ver que ela também está impregnada pela cultura do país onde ela está inserida. Então ela funciona de outra maneira. Mas tem traços da Alemanha? Com certeza que tem. Mas tem muitos traços brasileiros? Claro, a maioria dos funcionários são brasileiros. Se vocês pegarem uma empresa americana instalada no Japão, ela vai ter traços da sede americana, mas vai ter características da sede da filial japonesa. É normal, tá? Outra coisa importante, que é bom que vocês saquem. De um modo geral, a cultura de uma empresa influencia até no modo da gente vestir, da gente falar e da gente se comportar. Então, se eu trabalho para uma empresa séria, mas ela está sediada no Brasil, não é legal que na festa de final de ano eu beba demais na festa. Aliás, o ideal é que eu nem beba na festa, apesar da bebida estar disponível e ser em geral de graça. Porque se eu tiver alguma atitude não adequada, muito provavelmente os meus chefes vão ficar envergonhados por mim, e os meus colegas mais ainda, e eu vou ser uma pessoa cuja carreira vai estar detonada dali para frente, porque a empresa lá tinha uma visão diferente. Ah, não, mas eu trabalho para uma empresa de publicidade, a gente é bem descolado, os nossos chefes vêm de bermuda, a gente vem vestido de qualquer jeito, o importante é ser criativo. Na verdade, a gente nem tem horário fixo de 8 a 5. Eu, às vezes, começo a trabalhar 3 horas da manhã e vou até as 2 horas da tarde, depois passo os 2 dias sem aparecer, porque eu já fiz meu trabalho. E tem um frigobar de cerveja lá, e os chefes sentam com a gente para beber uma cervejinha. É um outro estilo, é uma outra cultura, e não tem certo nem errado. Se funciona bem para aquela, fantástico. Tem que saber se você consegue trabalhar bem assim, tá? Vou até contar uma coisinha para vocês antes de ir em frente com isso daqui. A coisa de uns 3 anos atrás, 2020, 2017, algumas empresas, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, começaram a testar um novo tipo de organização. Era uma organização sem chefias. Não existia mais presidente, não existia mais diretor, eles acabaram com os cargos. Qual era a proposta dessas empresas? No momento que eu acabo com esses cargos, as pessoas passam a se tornar responsáveis pelos seus atos. Eu tenho metas para fazer, eu tenho que entregar aquelas metas e não vai ter ninguém me vigiando se eu estou entregando aquela meta ou não. Quem que vai ficar no meu pé? Eu mesmo, se eu for um cara responsável, e os meus colegas que dependem que o meu trabalho saia. Pois pasme, seria para mim o melhor dos mundos não ter o chefe, tá? Mas para muitas pessoas que trabalhavam naquelas empresas, não servia aquele tipo de cenário e eles pediram, porque isso tudo foi feito com calma, foi avisado o que seria feito, eles pediram para sair da empresa. E o americano não tem a aposentadoria que nem a gente tem, que a gente paga todo mês. A aposentadoria do americano, eles investem em fundos de ações. Então, muitas dessas empresas que os caras trabalham, parte das ações da empresa são dos próprios funcionários. Então, é a forma que ele tem de investir parte do salário dele na sua aposentadoria no futuro. Quando essas pessoas saem da empresa, a empresa, eles preferem, não, esse tipo de estilo de liderança ou de falta de liderança eu não gosto. A empresa vai lá e compra as ações dessas pessoas por um valor até maior do que estão valendo, e ainda contratam uma empresa de consultoria para recolocá-los em uma outra empresa para não deixá-los órfãos. Ou seja, você não está brigando com ninguém. Você está entendendo que aquele perfil de empresa, aquela nova cultura que está sendo implementada, não se adapta para qualquer tipo de funcionário. E para outros dá muito certo, tá? Esse modelo ainda está em teste, está sendo estudado, já apareceram alguns trabalhos, mas como ainda não tem um período de 10 anos, a gente não sabe quanto isso dá certo. Outra, talvez vocês já tenham trabalhado em empresas que tinham um monte de divisórios, e aí de repente chegou um novo chefe, e acabou com as divisórias. Pois existem 2 estudos completamente diferentes, na gestão de pessoas é que nem o ovo frito.
No estudo de manhã ele faz mal à saúde, no dia seguinte ele já faz bem à saúde. Café também, né? Mesma coisa com as tais das divisórias. Tem estudos que mostram que a existência de divisórias causa uma série de pequenos silos na organização fechados, as pessoas não se falam direito, não compartilham e as decisões demoram a ser tomadas, porque eu demoro a ter contato com você para a gente poder chegar a uma solução. E que quando eu derrubo essas divisórias, eu derrubo aquela ideia de que alguém é melhor do que alguém. Eu boto todo mundo numa mesma sala, sentados próximos, e a conversa flui melhor. Pois é, mas existem outros estudos que dizem que no momento que a gente senta no mesmo ambiente sem divisória, a minha concentração cai bastante. Especificamente, se fala até em tempo, que quando eu estou concentrado no meu trabalho e alguém passa e me dá um oi, eu levo 20 minutos para voltar à concentração anterior. Ou seja, se eu tiver muitos ois durante o dia, são várias vezes 20 minutos que eu perco de concentração e o meu trabalho não rende como deveria. Então você tem duas correntes, vocês têm dois estilos, talvez dê certo para alguns tipos de pessoas, dê para outros, não dê. Eu, Sérgio, eu preciso de silêncio para trabalhar. Se eu tiver ruídos, se eu tiver gente passando, falando, eu estou aqui próximo à cozinha, atrás de mim está a cozinha. Se eu tiver gente em algum momento falando, minha concentração vai para o saco. Então eu acordo 4h pouca da manhã, que é para ter silêncio absoluto e poder estudar, porque senão eu não rendo, tá? Varia de pessoa para pessoa. As gerações atuais fazem 3 coisas ao mesmo tempo e conseguem fazer, eu não consigo. Bom, o Schein, que é o Edgar, ele fala que a cultura pode ser percebida em 3 níveis diferentes. Valores, que são as estratégias, objetivos e filosofias das empresas, os pressupostos, que são as crenças e percepções, a gente vai falar tudo mais um pouquinho, e os artefatos. Eu vou começar pelos artefatos, que é onde vocês vão conseguir sacar se a empresa que vocês estão é uma empresa aberta e preocupada com vocês de fato, ou se é uma empresa que está te tratando como simplesmente mais um número. Os artefatos são as coisas que você consegue perceber, são o visual e o auditivo de uma organização. Por exemplo, a forma como as pessoas estão dispostas dentro da empresa, a forma como elas se vestem, de que forma você tem que se dirigir aos seus colegas, como é que os seus chefes se dirigem para vocês. Se a empresa é antiga, se ela tem heróis que são cultuados até hoje, é o caso, por exemplo, dos Gerdau aqui no Rio Grande do Sul, do seu Raul lá no Randon, e por aí vai. Como é que é a circulação de documentos, o que não pode ser falado, se vocês percebem que tem muita fofoca, muito cochicho, a expressão corporal das pessoas, se as pessoas sempre se vestem de uma forma ou muito formal ou muito informal, né? Eu vou voltar aos artefatos com mais dicas, tá? Os valores compartilhados, que seria o segundo nível, que o valor é o que determina por que eu faço as coisas como eu faço, né? Eu faço porque se entendeu que aquela é a maneira certa de fazer e como eu quero fazer parte da organização, ou eu faço daquele jeito, ou eu vou sair fora, quer dizer, vamos sair fora comigo. Esses valores podem vir desde quem pensou a empresa, mas basicamente eles são a minha base moral, eles é que determinam como eu devo fazer e também se aquela pessoa nova que está entrando na organização vai ser aceita ou não pelos demais antigos da empresa. Quando eu percebo que aquela pessoa é muito fora daquilo que a empresa aceita como verdade, eu acabo detonando aquela pessoa. Exemplo de um pouquinho antes de vocês entrarem na aula. Está nos jornais de hoje que algumas cidades polonesas, nós estamos em 22 de setembro de 2020. No dia 22 de setembro de 2020, algumas cidades polonesas voltaram para permanecerem como cidades livres de comunidades LGBTs. Eles entendem que nas suas comunidades não são aceitas famílias de 2 homens ou 2 mulheres com filhos, por exemplo. Que o normal para aquelas pessoas é ter um homem, uma mulher, ou seja, a estrutura familiar antiga. São os valores daquelas pessoas. São preconceituosos? São. Vai ter consequências? Vai. A Polônia é um país pobre, depende de investimento dos países europeus mais ricos, e os países europeus mais ricos disseram que se eles continuarem mantendo isso como lei, eles não vão dar mais dinheiro. Pasmem o tamanho do preconceito, tá? Mas são os valores que as pessoas daquelas comunidades entendem como verdadeiros. Bom,
Bom, a cultura como sistema de valores influencia na maneira como eu vejo os outros, na maneira como a gente percebe situações e problemas. Ah, vamos entrar em pânico? Não vamos entrar em pânico. Ah, isso é uma crise, ou não, vamos resolver. O que é ético? O que é errado? Vamos pensar nessa decidir o que é certo, errado e ético com a Lava Jato. Olha, quanta empresa praticou coisas erradas. A Siemens, que é uma empresa alemã, subornou um monte de gente na América Latina, e quando chega na Alemanha, ela pousa de certinho. A Volkswagen, dentro da Alemanha, falsificou os resultados de saídas de gases dos seus carros para torná-los ambientalmente corretos. E se descobriu, na verdade, que foi uma safadeza de um gerente lá, cobertado por outros tantos. Se é uma empresa correta, ela não vai permitir esse tipo de comportamento, nem as pessoas vão fazer, né? Os valores são também a forma como eu lido uns com os outros, com as tarefas que vão me dando, inclusive na forma como eu seleciono funcionários. Os mais antigos vão lembrar que o sistema de publicidade, de divulgação de vagas de trabalho, era só em jornal. Você tinha Correio do Povo 0 hora aqui no Rio Grande do Sul, e lá naquela vaga de trabalho não era incomum ver pessoas com boa aparência, dizia. Busca-se pessoas com boa aparência. Algum de vocês sabe o que é? O que eles queriam dizer com as pessoas de boa aparência? Alguém tenta? Ninguém? Pessoas com boa aparência queria dizer pessoas brancas. Era a forma sacana de não aceitar negros. Porque nós somos um país onde mais de 50% da população é negra, bem mais, mas somos absolutamente racistas até hoje, tá? Agora, vocês devem ter visto uma confusão danada, porque a Magazine Luiza anunciou que o próximo grupo de candidatos a gerente, que é o chamado gerente trainee, são pessoas que vão passar 2 anos de treinamento para se tornarem líderes dentro da empresa, vai ser uma turma só de negros. E aí disseram que isso é racismo ao contrário, que é absurdo. Gente, pelo amor de Deus, nós somos um país extremamente desigual. Se fosse uma turma só de brancos, ninguém criava caso. Agora, como é uma turma só de negros, criam caso. Temos que mudar a nossa forma de pensar. E os pressupostos, que são o nível mais profundo de uma empresa, que são algumas crenças que eu nem consigo declarar. Por exemplo, eu não sei dizer como é que eu faço meu nó de gravata. Eu faço. Eu boto uma gravata, entro no espelho e saio fazendo. Eu não consigo explicar. E aquilo está entronizado em mim, e é graças àquilo que, mesmo eu não estando escrito, eu ajo daquela maneira porque já está dentro de mim. Então, ela está, a palavra correta seria imbricada. Imbricada, ela já está tão penetrada dentro de mim que eu já ajo sabendo porque tem que agir daquela maneira. Eu não vou agir de outra maneira, né? Se alguém, por exemplo, vier me oferecer suborno, eu não vou aceitar, ainda que o suborno seja um caminhão de dinheiro. Por quê? Porque está entronizado de mim que você pode ser corrupto por 1 ou por 1 milhão, você é tão corrupto quanto. Então, tem algumas coisas que a gente não permite, né, que a gente não deixa. Bom, esses pressupostos, existe uma expressão para elas que eu estou passando para vocês aqui. Por favor, isso aqui não precisa decorar, não vai cair em prova, mas vocês vão ouvir quando vocês estiverem trabalhando em empresas maiores, que é taken for granted. Taken for granted tem, inclusive, algumas músicas. Quer dizer, dadas como certa. É aquilo que, por mais que eu tenha dúvida, isso é uma certeza. Por exemplo, a morte é taken for granted. Todos nós vamos morrer, né? Então, algumas coisas dadas como certas, em termos de pressupostos. Nós vivemos em situação de domínio, submissão, ou vivemos em harmonia, né? O que é real, o que é verdadeiro, o que é bonito, o que é feio. Por exemplo, hoje eu corrigi um trabalho de alunos da pós-graduação, em que eu pedi para eles poderem dar soluções para conflitos dentro de uma organização. E aí um dos conflitos é que tinha um grupo de estrangeiros que estavam trabalhando para uma empresa japonesa no Japão e que ganhavam a mais do que os japoneses, e ainda por cima gastavam dinheiro em festas bancadas pela empresa. E aí 2 deles responderam, que gastar o razoável. O que é razoável? Qual é a tua definição de razoável? Então, a gente precisa construir o conceito de razoável de forma conjunta, botando grupos de japoneses e grupos de americanos, de estrangeiros, sentados lado a lado para definir, olha, até um determinado valor, a gente entende que é razoável, acima disso não é razoável, e aí a pessoa ou as pessoas terão que pagar do seu bolso. E as coisas funcionam, né? E em termos de natureza de relações humanas,
A gente aqui está num ambiente de cooperação ou de competição? Isso é extremamente importante, porque boa parte das empresas na década de 90, eu diria que 80, 90, criaram esquemas de competição entre os seus gestores que foi muito nocivo para elas. O que era? Eu sou a Pepsi, tá? Aí dentro da Pepsi eu tenho a parte de refrigerantes, eu tenho a parte de salgadinhos, eu tenho a parte de achocolatados, eu tenho várias empresas. Todas essas empresas têm que dar lucro. Bom, aí a empresa de salgadinho descobriu que era possível fazer um processo dentro de uma máquina que tornaria mais barato a produção final, de embalagem ou de encaixotamento. Só que aquilo ia impactar fortemente no faturamento da empresa, porque ia reduzir custo. Aquele gestor que era o gestor principal daquela empresa, ela não divulgava para mais ninguém das outras empresas o que tinha descoberto. Ele aumentava a receita, ele aumentava o faturamento, o bônus dele era maior, a empresa ficava feliz e os outros todos não tinham acesso àqueles segredos. Por quê? Porque ele estava competindo com os outros por um bônus maior. Qual seria o correto? E passou a ser o correto de alguns anos para cá, mais ou menos da 98, 99, as empresas começaram a adotar uma nova postura. No momento que uma das minhas subsidiárias descobrir algo, automaticamente todos os demais têm que ser informados. Eu posso até não precisar daquela nova invenção neste momento, mas se no futuro me topar com um problema que aquela inovação vai me resolver o problema, está resolvido. Eles passaram a trabalhar em cooperação. O que ela fez? Em vez de eu competir gerente com gerente para ver quem me faturava mais, eu oferecia um determinado bônus para quem conseguisse atingir uma determinada meta e todo mundo poderia conseguir esse bônus. O que eles passaram a fazer? Passaram a se ajudar. Olha, o que você fez aí na sua empresa para baixar as horas extras? Quais foram as tuas políticas? O que você falou com os sindicatos? Ah, disse, olha, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Ah, interessante. E aí o outro que tinha conseguido aquilo tinha uma dúvida em outro processo e perguntava para eles, passaram a colaborar entre eles, certo? Isso é muito legal, mas durante muito tempo não foi a realidade da maioria das empresas. Bom, nós vamos falar então, eu vou matar vocês mais com os artefatos, porque é esses que vão fazer diferença. Essa figurinha está aqui porque alguns de vocês são mais visuais. E se algum de vocês resolver fazer concurso público, eu sugiro que guardem, pelo menos para cargos administrativos, guardem essa apresentação sobre cultura e clima, e especificamente esse slide ajuda bastante, porque uma das perguntas que cai é exatamente essa, do que são os artefatos, estruturas, rituais, ritos e por aí vai. Vamos lá. Como os artefatos... Obrigado, minha flor. Minha mulher é gentilíssima, trouxe água. Como os artefatos é aquilo que você consegue enxergar, é extremamente importante que você observe para saber se vale a pena mandar currículo ou não para uma organização. Eu já vou contar uma história minha depois que falar isso aqui. Por exemplo, você sabe de histórias de conquistas passadas de algum gestor, para quem já ouviu falar de Jack Welch, da General Electric. Esse camarada morreu ano passado, esse camarada foi visto como um herói durante muitos anos. Tudo que ele fez muito certo, mas na verdade esse cara, ele fez a General Electric se levantar porque ele mandou um monte de gente embora, ele reduziu o quadro de funcionários. Então, ele aumentou o lucro, fazendo as pessoas trabalharem muito mais. Então não foi tão bonzinho assim. O que ele fez de forma inteligente? Tem alguém pedindo para entrar. 2 segundinhos. O que ele fez de forma diferente que foi interessante? Ele decidiu que a General Electric só ia continuar em negócios que ela pudesse ser primeiro ou segundo lugar. Todos os negócios em que era o terceiro lugar, ele saiu vendendo porque ele não ia ser bom o suficiente, não ia valer a pena continuar colocando dinheiro lá. Essa foi a grande tacada dele. O resto, demitiu um monte de gente, essa é a solução burra, é a solução fácil, né? Você tem que ser leal com seus funcionários. Se você não é leal com seus funcionários, quando você precisar deles, eles não vão ser leais contigo. É simples assim, tá? Alguns tabus. Tabus são aquelas histórias, pá, a gente não fala sobre isso aqui, olha, poxa, não fica perguntando por que tal fulano tem um carro e você não tem, não pode. Por que existe banheiro exclusivo para os gerentes, não existe para o resto? Como é que as pessoas se comunicam?
qual é o tipo de norma que a gente tem aqui dentro da organização. Então, a gente vai olhando essas pequenas coisinhas que estão aparecendo por aí, mas existem outras mais fáceis ainda. Pessoal, saquem, se a mesa de alguém é maior do que a outra, é porque muito provavelmente ele tem mais poder do que você. Quanto mais próximo está a mesa de uma janela, mais poder tem aquela pessoa dentro da organização. Empresas que dão carro para os seus diretores, ou hotel 5 estrelas, ou classe executiva, primeira classe para eles viajarem de avião, são empresas que estão muito preocupadas com o alto nível da gestão e muito pouco preocupadas com todo o restante. Algumas empresas têm vagas só para alta gestão, vagas de carro, e não tem para outras. Existem algumas empresas que têm restaurantes específicos. Lá na Varig mesmo a gente tinha o Cai Duro e o Sai Duro. O Cai Duro era comida para os funcionários, que era bem baratinha, e o Sai Duro era a comida que era mais cara, que nós também poderíamos ir, mas era tão mais cara que a gente não podia pagar, então a gente não ia. E espaços para fumar, quando você vê um fumódromo que nem esse que está aí na imagem, em que as pessoas são colocadas na chuva para fumar, é porque eu, empresa, estou dizendo para você, olha, você fuma, de um modo geral, eu desprezo que você fume, e se você quiser fumar, é aí que tem para você, tá? Não é raro a gente ver que as pessoas são colocadas em pequenos cantinhos, é o que sobrou de espaço para poderem fumar com frio, com chuva, não é anormal de ver isso, tá? Em vez de fazer uma campanha para que as pessoas parem de fumar, elas geram sofrimento para essas pessoas. Outros símbolos de artefatos. Já falei para vocês do Ladies and Gentlemen, Serve Ladies and Gentlemen. Vamos começar por esse daqui, ó. À esquerda, a Catedral de São Pedro. Vocês já viram essa imagem muitas vezes, não viram? Sabem por que ela foi feita dessa maneira aí? Alguém sabe? Ninguém? Nunca se perguntou por que ela foi feita dessa maneira? Pessoal, isso aqui parecem os braços e as mãos de Deus acolhendo a todos os que vierem até a mim. A Amazon, ela tem isto aqui, essa linhazinha amarela, que significa duas coisas diferentes. Primeiro, o sorriso que os clientes vão ter ao usar os nossos serviços. E o segundo, de A a Z. Nós vendemos qualquer produto de A a Z. Isso aqui são símbolos, tá? A Toyota, todo mundo acha que essa oval aqui, intercalado com outra oval, é o T da Toyota. Não é. Caso vocês não saibam, a Toyota começou como uma empresa de tecelagem. Ele criou um sistema chamado Pokayoke, P-O-K-A, outra palavrinha, Yoke, Y-O-K-E. O Pokayoke era um sistema que permite que as máquinas de tecelagem, em vez de ter um tecelão por máquina, naquela época era 1 por 5, depois ele virou 1 por 18 e assim por diante. Porque no momento que o fio se rompia, o sistema Pokayoke automaticamente interrompia a produção. Ele desligava a máquina para o tecelão poder, aquele único tecelão poder ir lá e descobrir onde foi o defeito. Isso evitava que os meus tecidos fossem fabricados com falhas, porque ele interrompia. Os americanos gostaram tanto desse sistema Pokayoke que pagaram uma fortuna para ter nas suas linhas de montagem lá nos Estados Unidos, e com a grana desse Pokayoke, o Toyota, que era com D, o Toyota é o nome comercial, Toyota com D é o nome da família, que o Toyota foi e criou a sua primeira linha de carros, porque ele ficou muito impressionado com a quantidade de carros Ford que ele viu andando em Nova York. Então, isso aqui nada mais é do que uma linha passando dentro de um buraco de uma agulha, não tem nada a ver com T. Notem também o nosso Transformers, o Optimus Prime. Por que o cara que é um herói vindo do espaço é vermelho e azul? Porque eles estão mostrando para nós, pobres mortais, brasileiros e demais regiões, que os americanos são os melhores do mundo. Ele está vestindo a bandeira americana. Vocês não acham uma baita coincidência um herói alienígena vestir a bandeira americana? Pois é o que há. Isso aqui aconteceu ano passado, tá? Esse cidadão que está aqui embaixo, ele é um embaixador americano, que é descendente de japoneses, e foi ser embaixador lá na Coreia do Sul.
E os sul-coreanos ficaram muito irritados com a indicação dele, porque ele foi de bigode. Por que o bigode? Porque os almirantes japoneses tinham o hábito de deixar crescer o bigode, e os almirantes japoneses, os militares japoneses, entendiam que aquele bigode era um símbolo de virilidade. E eles invadiram a Coreia do Sul durante a guerra, então eles tinham grande raiva dos japoneses. E a presença daquele bigode parecia ser uma afronta. Na verdade, o cara foi criado nos Estados Unidos a vida inteira e ele usava bigode porque usava bigode, ele não tinha outra ideia que não essa. Por que a cadeira do juiz é sempre mais alta que a dos demais? É para mostrar superioridade, assim como o altar do padre. Ele está num nível acima de nós todos. E aí, quando a gente quer olhar para ele, a gente tem que levantar a cabeça e flexionar o nosso pescoço, mostrando que a gente está olhando de baixo para cima. E essa figura aqui, o rapaz do McDonald's, isso aqui é outra grande sacanagem. Aquele retratinho que bota o funcionário do mês e o sonho que todo mundo deve ter se for trabalhar no McDonald's é virar uma fotografia ali no retratinho. Grande sacanagem porque, caso vocês não saibam, o McDonald's é a empresa com o maior número de ações trabalhistas no Brasil. Nos Estados Unidos é o Walmart e aqui no Brasil é o McDonald's, porque eles não têm qualquer respeito pelos seus funcionários. Pessoal, eu paro por aqui. Não, eu vou mostrar essa que é interessante, talvez vocês não tenham visto. Aí vamos para outra aula. Isso aqui aconteceu há poucos dias. O presidente Bolsonaro falava para os demais sobre a demissão do Sérgio Moro, e se vocês notarem, o único que está sem terno e está de máscara é o atual ministro, né, da Economia, e ainda por cima sem sapatos. Pouca gente sacou isso aqui, mas está sem sapato. É a forma dele protestar de que ele estava desconfortável ali naquele momento e não concordava com a demissão do cara. Algum de vocês tinha sacado isso já? Tinha visto? Ninguém? Não. Sim, eu tinha visto, passou no jornal, tudo, deu para perceber. Pois é, mas essa é a razão. Então, assim, a gente tem que ficar com os olhos abertos, porque as características estão por aí, tá? Pessoal, deixa eu ver só se tem alguma coisa para a gente para a semana que vem. Não, vamos continuar. Opa, errei de plano. Que droga, eu fechei outro plano. Gênio. Deixa eu só abrir aqui. Alguns de vocês continuam comigo, outros vão-se embora, não é isso? Sim. 2 segundinhos que eu já estava com a cabeça quando eu fechei. Tá bom desse jeito ou tá muito chato para vocês? Para mim tá bom, professor. Tá legal, professor? Não, pode continuar. Para mim tá funcionando também. Tá, que bom. 56. Bem tranquilo para mim também. Lá. Que bom. Pessoal, não, tranquilo. Semana que vem eu vou enviar, aliás, antes da aula da semana que vem eu vou enviar alguns vídeos para vocês curtinhos, então, que tem a ver com cultura e clima. Eu não vou passar por aqui, que a gente perde muito tempo. É tudo vídeo de 1 minuto, 1 minuto e pouquinho, alguns deles até são engraçados, e a gente conversa sobre eles no dia 29, pode ser? Tranquilo? Sim, tranquilo. Então tá bom. Tranquilo. Joia. Para os que vão, então, uma boa semana, tá? Fiquem com Deus. E para os que ficam, vão ter que me aturar de novo. Vocês só vão me dar 1 minuto para poder fazer um xixi. Tá bom? Tchau, professor. Até mais. Tchau, queridos. Então, com Deus. Tchau. Até mais. Ai. Bom, meu filho está ocupando o banho, então vamos continuar daqui. Vamos lá, deixa eu passar o... não, eu tenho que fechar aquela gravação e começar outra, senão vai dar zebra.